Maravilhoso. Seria até melhor falar das coisas positivas que as negativas. Claro, né? Claro. Ainda mais a gente, né? Porque a gente gosta de falar das coisas positivas porque elas são muito melhores, elas geram esperança nas pessoas, a gente vê que as coisas estão mudando de fato. Pô, que legal seria se a gente pudesse virar e falar assim, a lei do menino Henry passou e obrigado, Carla Zambelli. A lei que muda isso daqui assim, assim, assado e diminui a burocracia nisso passou graças ao deputado tal. Parabéns, deputado. Cara, a gente queria fazer isso todo dia. É por isso que a gente tem que cobrar. Quando a gente faz esse serviço, a gente se presta esse serviço de nadar muitas vezes contra a maré, porque a gente nada muito contra a maré aqui, muito, direto, assim. Porque enquanto tá todo mundo... Contra a maré. Porque enquanto todo mundo tá falando bem, enquanto todo mundo tá fazendo... A gente vai lá e tá colocando um outro ponto. E quando tá todo mundo achando que tá no oba-oba, a gente vai lá e coloca, não é bem assim, assim, assado. Porque a gente precisa criar esse senso, mais do que só crítico, um senso de entender o que tá acontecendo, de afunilar as coisas, de peneirar o que tá acontecendo. Porque é muito fácil, quando a gente vira e fala, e a bancada aqui num todo passa por isso direto, de às vezes estar na rede ou conversar com pessoas onde a pessoa ela usa para um argumento X uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Nada a ver com o assunto. Não adianta querer, gente, pelo amor de Deus, falar de política ou falar de qualquer coisa se você usa um argumento errado. Sim. Você tem que ir pelo argumento certo. E não adianta querer virar e falar assim que... não, mas eu vi que o cara me falou. Não vai nessa de eu vi que o cara me falou. Estude por você mesmo. Vá atrás por você mesmo da informação. Na base da informação. Porque quando alguém te fala... Isso a gente fala inclusive sobre nós mesmos. Não acredite no que a gente está falando. Inclusive, isso é muito bom, que a gente discorda com o chat direto e a gente debate aqui. É legal pra caramba. Sim. Isso que faz a gente crescer, não é o contrário, entendeu? Então, assim, parabéns pra Carla, parabéns pra Alê, e que a gente tenha cada vez mais disso. A gente vai falar de outras coisas que aconteceram hoje. Hoje foi um dia bem movimentado no Legislativo, inclusive. Que a gente não pode deixar passar. Então, assim, quando a gente olha para todo esse tipo de situação, a gente também vê que de maneira ou outra o brasileiro está melhorando, porque há um ano atrás, eu e o Maurício já fazia live, a Paola não, que ela já tá mais novinha, mas eu e o Maurício já fazia live há um ano atrás. Se a gente falasse metade do que a gente fala da Carla Zambelli hoje, por exemplo, meu Deus do céu, o que ia acontecer com a gente? Hoje em dia as pessoas já criaram uma maturidade para entender que a gente não tá batendo na Carla, ou que se a gente tá falando não é porque a gente não gosta da Carla. Se a gente tá falando é porque a gente quer que ela melhore. Como a gente não bate no Daniel, como a gente não bate no Zé Trovão, como a gente não bate não sei quem, a nossa intenção nunca foi o ataque pessoal pelo ataque. Uhum. A nossa intenção sempre foi um denominador das observações que toda bancada tem, a gente discute, a gente fala sobre todos os assuntos. Quando a gente vem ligar a live, se coloca ao vivo, a gente já tem não só uma pesquisa feita, uma visão já pré-definida e uma conclusão, mas de uma opinião de um fato, nunca de uma manchete. É totalmente diferente. Entendeu? Não, e outra coisa... Pode falar. Porque isso é o que nos diferencia da esquerda. Porque para eles não tem certo e errado. Se a pessoa que representa eles falarem alguma coisa, eles não vão questionar. Mesmo que o senso crítico deles falam que está errado. Então, quando a gente fala aqui, é para justamente mudar, nos diferenciar e fazer a diferença no país. Ou seja, sempre falar para construir um pensamento, né? E fazer a diferença. A gente, por exemplo, a Vânia está dizendo, né, que não gosta do Zé. O Zé Colmeia, vamos chamar de Zé Colmeia para não... O personagem Zé, né? Porque a gente conheceu a pessoa, né? Mas o personagem Zé eu também não gosto. A questão não eu acho que não se trata nem de gostar ou não gostar. A questão é que, dentro de uma referência de excelência que a gente busca, inclusive por isso é uma das razões que a gente critica muito a base do governo, nosso lado também, porque o lado de lá não precisa nem criticar, porque já sabe que, por estar do lado de lá, já está errado. Eles mesmos se derrubam. Eles próprios se condenam.
Entendeu? Mas é porque não só ele, como tantos outros, que vêm nesse pleito nessas eleições desse ano, eles vão se apresentar usando as desculpas marqueteiras mais esdrúxulas possíveis e imagináveis, e tenham absoluta certeza, por mais atenção que a gente tenha, muita gente vai ser enganada e muita gente vai ser eleita, puxada pelos puxadores de voto. Exatamente. Porque às vezes você acha um cara sensacional. Vamos falar, para vocês entenderem, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Óbvio que ele vai ter. Cara, eu acho que nessas eleições ele chega a 1 milhão e a 2 milhões de votos, por aí. Também acho, fácil. Esses 2 milhões vão arrastar tantas outras cadeiras que não são definidas são muitas cadeiras. São muitas que não cadeiras. são definidas por nós. Sim. Entendeu? Então, a nossa, como a gente fala, 2018, dos 513 deputados, somente 27 foram eleitos. Esses 27 são os 27 puxadores de voto. Sim. Até para que as pessoas... Melo, até para que as pessoas entendam, quando o Melo fala de 27, é que foram 27 pessoas das 513 que tiveram votos para ela mesma pleitear a cadeira dela, sozinho, sem precisar de ninguém. Todos os outros entraram pelo que eles chamam de coeficiente eleitoral, que é um valor de no mínimo 10% do valor da cadeira, em votos. Exato. Né? Diga-se. Entendeu? Então, esse cenário, a gente não pode querer fantasiar achando que nestas eleições a gente vai mudar e inverter essa situação. Hoje eu vi uma entrevista do Eduardo Cunha, eu assisti a entrevista do Eduardo Cunha na Jovem Pan. Na Jovem Pan, né? Uhum. Cara, foi o que ele falou, qualquer presidente eleito nessas eleições vai ter um máximo 1/3 da Câmara. É o máximo que se consegue. O resto só vai conseguir maioria se negociar politicamente. Não tem jeito. Por quê? O problema do presidente, o problema das eleições, não, o problema é do sistema. Agora, como é que se muda o sistema? Tendo, infelizmente, legisladores, parlamentares que estejam dispostos a fazer as mudanças necessárias para que as eleições sejam mais transparentes e meritocratas. As you fade away,